Eu pensei que fosse mais fácil contar esse mito, mas ele já está se prolongando. Mas eu vou encerrar agora, tá, gente? Orestes estava sendo perseguido, né? Orestes, que está sendo contado nessa história aqui. Apolo, o deus da justiça, ele acaba absolvendo o Orestes. Apolo também é o deus da justiça, tá, gente? Ele é o deus da cura, o deus da peste, o deus da justiça, o deus do vaticínio, o deus da música, né? Olha como Apolo ele é bem específico. Específico não, ele é bem variável, né? E ele faz, segundo a mitologia grega, o primeiro tribunal. O primeiro tribunal, que é feito lá no Monte de Ares. Um monte dedicado ao deus Ares, chamado Areópago. Areópago. É uma das partes lá de Atenas, tá, gente? Hoje existe o Areópago, com esse nome, Areópago. É uma das partes lá de turismo e tudo mais, o Areópago. Então, muito interessante essa história, né? Como eles tratam lá do mito e eles trazem para a realidade, sendo que essa parte hoje existe lá em Atenas, o Areópago, né? E segundo a mitologia, foi a partir daí que surgiram as leis, porque a partir daí surgiu o primeiro tribunal, aí foi necessitada a criação das leis, enfim. Porque antes era assim, eram famílias matando outras famílias, eram os crimes de sangue, né? Que hoje a gente chama de pistolagem, né? Que nos interiores assim mais longínquos ainda tem muito, sabe? Tem muito no interior assim, do Rio Grande do Norte, Paraíba, talvez até aqui do Ceará também tenha esses crimes de sangue ainda, uma família matando outra família, né? Tudo em busca de honrar, né? Entre aspas, eles achando que honram, né? Matando aquele que desonrou a família. Enfim, tá? Os 10 mandamentos é uma espécie de um código de leis, né? Você tem ali... A Babilônia também criou, entre aspas, o primeiro código de leis aqui do mundo ocidental, né? Olho por olho, dente por dente. Isso é bem mais antigo do que a Bíblia, tá, gente? Isso aí é 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo. É antes até do que a cultura, do que a sociedade grega. Enfim, é muito antigo, tá? Vamos lá, ler um pouquinho desse progresso aqui das leis. Tá? A gente viu um pouco aí na cultura grega. A religião tem uma parte nisso, né? Porque a religião ela condena algumas ações e ela tenta educar a sociedade para que não faça outras, né? São códigos morais que alguns códigos morais se tornam códigos jurídicos, né? Especificamente técnicos, né? E eu já falei para vocês o que é moral. Moral é de foro íntimo, né? É da sua intimidade, né? Mas de repente essa intimidade ela se torna um coletivo. Por exemplo, você diz respeitar o pai, isso é moral. Aliás, isso é imoral, você diz respeitar um pai. Agora, se você bater num pai, isso não é mais imoral. Aliás, isso não é só imoral. Isso é imoral e também criminoso, porque tem lei específica para isso, né? Percebem como a parte da moralidade das pessoas, ou seja, surge da moralidade das pessoas e passa para a sociedade? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá bom? Deixa eu me lembrar aqui de outro. De repente você gosta de usar pouca roupa ou nenhuma roupa, ok, era da intimidade de algumas sociedades. Mas de repente a sociedade ela cresce, ela se modifica, ela muda bastante e ela não aceita mais que você ande sem roupa. Você andar sem roupa no meio da rua, você não está atentando somente contra a moralidade das pessoas. Você está atentando também contra a justiça, porque é crime.
Percebem? Vamos lá, vamos ler. Vamos ler, ficou bom, né? Progresso das leis. A humanidade não realizou conquistas somente nas ciências e na tecnologia. Em suas lutas, o ser humano também obteve progressos no campo da compaixão e da felicidade. Tá. Porém, hoje, parece que as pessoas perderam a noção da compaixão. Uma das questões mais discutidas atualmente é a pena de morte. Ou seja, se o criminoso deve pagar com a própria vida pelo crime que cometeu. Aqui no Brasil isso é proibido, né? O bolsonarismo ele tenta muito fazer com que isso exista aqui no país, né? Normalmente essas sociedades mais próximas do fascismo, né? Para esse integralismo e até extremismo religioso, eles sempre pendem, digamos assim, para esse lado de tirar a vida dos outros. Acham que simplesmente têm esse direito de tirar a vida dos outros. Já já a gente toca aí em mais detalhes, tá bom? Porque vocês vão dizer, professor, tem gente que não merece viver. Vamos já chegar nisso. Ou seja, se o criminoso deve pagar com a própria vida pelo crime que cometeu. Mas essa não é uma discussão nova. Séculos atrás, os criminosos eram condenados à morte, né? A igreja fez muito isso, né? Os enforcamentos, coisas desse tipo. Caça às bruxas. E no mundo antigo também, a mulher que traísse o homem era apedrejada até a morte. Isso até hoje existe em algumas sociedades islãs, né? Deixa eu ver se é falta de espaço. Certamente é. Armazenamento quase esgotado. Vamos já encerrar esse outro vídeo, aí eu faço mais um. Mas continuando aqui. Séculos atrás, os criminosos eram condenados à morte por qualquer crime. Pois é, por qualquer crime. Quem é que está julgando? E quem é o julgado, né? Esse um dos motivos também que nos faz condenar a pena de morte. Se nem os crimes comuns são julgados para as pessoas que têm condição de pagar um bom advogado, pessoas que não sejam de cor, porque até isso influi, tá, gente? Vejam no dia a dia. Você nunca vê nenhum policial chegando, chutando a porta, batendo em alguém de cor branca. Mas o negro, coitado, recentemente o cara teve que se despir inteiro num supermercado para provar que ele não havia roubado nada. Se vocês me provarem, se vocês me mostrarem que alguém de cor branca aqui no Brasil foi obrigado a fazer a mesma coisa, eu retiro tudo que eu disse. Podem mandar no meu privado algum vídeo mostrando que alguém branco foi obrigado a fazer a mesma coisa. Isso sempre sobra para o negro, né? Depois, em muitos países, as leis se modificaram e a pena de morte foi abolida. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo vídeo. Que isso é um assunto que dá muito pano para manga.